gente, paz do Senhor. Só deixa eu colocar o efeito aqui. Isso. Hoje a gente não vai falar muito também pra não travar, né? Só que aí hoje eu acho que não vai travar não. Que a internet aqui é meio péssima e a gente veio pra sala, entendeu? A gente vai começar a orar porque hoje a gente vai louvar no final, tá bom? Pra dar mais tempo pra lá, palavra. Agora vamos orar, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, te entregando esse projeto nas suas mãos, te apresentando, Pai. Peço que o Senhor, meu Deus, esteja nessa live, fala com a pessoa, Jesus, através do celular, meu Pai, que eu e minha mãe estamos fazendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar evangelizando o teu amor, Pai. De estar evangelizando as pessoas com a tua palavra, meu Pai. Então, Jesus, continue nos usando poderosamente, Senhor. Fala com a pessoa que vai assistir, que está assistindo e que irá assistir quando for salva. Pai, obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade, Pai. A gente está fazendo isso para a sua honra e para a sua glória. Fala conosco essa noite. Fala conosco primeiro, para depois através de nós, Pai. Obrigada por essa oportunidade e esteja nessa live. Em nome de Jesus. Amém. Minha mãe agora vai dar início à palavra, tá bom? Amém. Hoje nós vamos... Boa noite para todos. Hoje nós vamos estar lendo no livro de Marcos, capítulo 1. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre João Batista. Amém? Marcos, então, capítulo 1. Oi, Débora, paz do Senhor. Isso. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 a 8, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado em água, ele, porém, vos batizará em Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Por referência à palavra, né? A gente vai estar orando. E porque quando nós lemos a palavra do Senhor, né, Deus falando conosco, então vamos agradecer também por este momento, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Jesus, para bendizer e louvar o seu nome. Senhor, acabamos de meditar na palavra do Senhor, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor fala conosco, Pai, que o Senhor fala no nosso coração, que o Senhor possa falar, Pai, com cada um daqueles que vai estar ouvindo esta live, que vai estar vendo, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, falar no coração de cada um. Senhor, que esta palavra possa tocar o coração dos teus filhos, Pai. Senhor, estamos aqui para bendizer e louvar o Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo e que o Senhor dê-nos discernimento da palavra do Senhor. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos, né, falar um pouco sobre João Batista, né? O ministério de João Batista, e nós temos que
A preparação do caminho do Senhor era espiritual e não material. Os corações arrependidos, aonde Cristo podia entrar com bênção. Havia muito poder espiritual com a pregação, porque sem isso ninguém confessa seus pecados. João testificou de Jesus. Então, João Batista é aquele que ele, foi preparar, antes o caminho para Jesus. Ele é que foi levar, a palavra, o arrependimento para aquelas pessoas, porque, a palavra fala que João Batista, ele batizava, o batismo do arrependimento, mas após ele vinha aquele que ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Então, assim, a palavra do Senhor, ela é muito linda e maravilhosa. Então, hoje, e eu quero falar para vocês, na verdade, hoje eu tinha preparado ontem uma outra palavra. Mas como a gente já falou em várias outras lives, nas outras lives a gente já tinha falado que esse projeto é algo que Deus colocou no nosso coração para a gente poder tá falando, da palavra aqui. Quem tiver a vontade também de citar um versículo ou de, participar da live com a gente, pode. Então, assim, nós estamos aqui para falar com o outro e tirar esse tempinho para Jesus, porque isso é que é importante, Então, assim, eu tinha ontem preparado uma outra palavra para trazer, mas aí hoje eu falei com a Camila que eu de manhã eu acordei com essa palavra no meu coração. Então, como a gente faz as coisas da vontade de Deus e não a nossa, isso sempre tem que ser algo na nossa vida, espiritual. Às vezes a gente prepara algo, às vezes a gente quer fazer algo, mas o que importa é aquilo que Deus quer e não o que nós quer. Então, assim, aí hoje de manhã Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre João Batista. E nós vamos aprender algumas lições com João Batista, E a primeira lição que nós já vamos aprender com João Batista tá no versículo 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho. Ela leu, eu vou ler na minha, porque a tradução da Bíblia dela tá diferente da minha. É só, irmãos, tá? Na minha Bíblia tá falando assim: como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo até a tua face, qual preparar o teu caminho diante de ti. Mas, qual que é a lição que nós vamos aprender? Primeiro, Deus prepara uma pessoa. Então, nós vamos aprender que primeiro Deus, ele vai preparar alguém, Depois que o Senhor prepara uma pessoa, o Senhor vai preparar o caminho, certo? E depois que o Senhor prepara o caminho, o Senhor vai preparar alguém para falar. Como está aqui no versículo 3. Voz do que clama no deserto. João Batista não foi falar do amor de Jesus em Jerusalém, Ele ali não foi para a cidade para poder falar da palavra. Então, João Batista, ele era um homem que ele vivia, na caverna, vivia no deserto. Então, o que ele fez? Ele usou de estratégia e ele foi falar da palavra do Senhor no deserto. Essa é a primeira lição que nós aprendemos no versículo 3. Então, aqui a palavra fala... 2. No 3 está falando, voz do que clama no deserto. Então, João Batista, ele clamava, no deserto. E às vezes nós não
O que eu aprendo com isso? Que nós não devemos colocar impedimento para a gente poder falar, né, do Senhor, para a gente poder levar o nome do Senhor. Então, João Batista estava ali no deserto, né? E às vezes, quantas pessoas dizem, eu não posso falar, eu não tenho chamado para poder pregar a palavra. Sabe, a gente precisa, primeiramente, conhecer a palavra do Senhor, estudar as escrituras e ter esse desejo no coração de ir e pregar a palavra. Porque o Senhor falou assim, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Entendeu? Então, assim, o que nós precisa é ter esse desejo dentro do nosso coração de ir e levar a palavra. Nós não importa o lugar, né? A gente pode evangelizar. Não importa a pessoa, porque muita gente não... Igual, se você vê um drogado, você não vai chegar lá e vai ficar falando o amor de Deus pra ele, não. As pessoas de hoje estão muito preconceituosas. Eu falo isso porque se eu não tivesse o conhecimento da palavra, eu não faria isso. A palavra tem que fazer efeito na gente primeiro, para depois a gente passar. Exemplo, uma pessoa gay. Gente, são poucas pessoas que pregam o evangelho. E quando tá falando e de por todo o mundo, em Marcos 16:15, é todo o mundo, a toda criatura. Exemplo, a gente não pode colocar impedimento, né, para não fugir do contexto. A gente não pode colocar impedimento, até porque João Batista não pregou num show, não pregou numa igreja bonita, não pregou num templo, não pregou na sinagoga, que antigamente era sinagoga, não pregou num tabernáculo, né, vamos dizer. Então, o que? A gente tem que parar, às vezes, de colocar impedimento e só focar nas obras de Deus, entendeu? Até porque João Batista pregou no deserto. Então, a gente tem que ter consciência e ser mais otimista. E focar na palavra de Deus e pregar o evangelho, não somente isso. Viver o evangelho que a gente vai pregar. E muito bom, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, quando nós lemos aqui, né? Então você vê, voz do que clama no deserto. Então nós aprendemos com João Batista que não tem impedimento para a gente poder falar do amor de Jesus, de poder pregar a palavra dele. Não vamos importar com o lugar. O importante é plantar a semente. O importante é falar do amor de Deus. Sim, e eu estava estudando um livro que eu tenho de comentários bíblicos. E eu achei muito interessante porque eu estava no livro de Marcos aí estudando e deu uma passagem lá que fala que João, ele foi, olha você vê, ele foi estrategista, ele teve uma estratégia para poder pregar a palavra do Senhor. Por exemplo, ele não foi em Jerusalém pregar, não foi numa igreja bonita, simplesmente ele foi para o deserto. Vamos trazer para os dias de hoje, né, irmãos? Presta atenção. João foi para o deserto pregar. As pessoas, assim, de imediato de Jerusalém, que homem louco é esse que prega no meio de um deserto, né? Ele não estava nas ruas de Jerusalém pregando, não foi no templo pregar. Ele estava num deserto. Então, isso já despertou uma curiosidade nas pessoas. Então, ali as pessoas já ficaram curiosas. Que homem, por que esse homem prega no deserto? Então, assim, isso o quê? Foi uma estratégia. João, ele atraiu as pessoas para o deserto. E o que nós temos que fazer? Nós também, Deus capacita cada um. Nós também temos que orar e pedir o Senhor, porque primeiro Deus prepara, né? Primeiro Deus vai preparar uma pessoa. No versículo 2 fala, como está escrito, né? Profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. O Senhor jamais vai mandar a gente para uma guerra sem antes nos preparar. Igual. Sem antes, colocar uma pessoa. Então, primeiro passo, nós precisamos nos preparar, né, para poder falar do amor de Jesus. Vamos Outro pegar aqui. Um exemplo. Igual, qual preparar o teu caminho diante de ti, né? Preparar o caminho. A gente precisa
preparar, né? Então o Senhor, ele vai preparar o seu caminho. Ele não vai nos mandar, não vai enviar a gente de qualquer maneira para você, porque as coisas do Senhor tem que ser com ordem, tem que ser com decência, até porque é para Deus. A gente não é por a gente tem que fazer com excelência. Quando é para o Senhor, a gente tem que fazer com excelência. Vamos pegar um exemplo aqui sobre preparar o caminho, sobre Deus preparar um caminho para depois enviar a pessoa. Vamos pegar um exemplo para todo mundo entender. Um soldado. Ninguém vai mandar um soldado se ele não, se antes ele não for por preparamento, ou seja, Deus não vai mandar você sem antes ele te preparar. Igual, a gente não pode ajudar uma pessoa sem antes a gente estar forte espiritualmente. Entendeu? Então, Deus, ele faz as coisas muito bem. Ele sabe do que precisamos, ele sabe da nossa necessidade. Só que ele também sabe da sua estrutura, ele sabe do que você precisa. Só que aí, quando ele for fazer em você, além da gente não colocar impedimento, porque não pode colocar impedimento, ele vai te preparar, então não precisa de você ficar preocupado. Ele vai te preparar. Sim, olha, é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de preparação, aqui já era uma profecia que o nosso profeta Isaías já tinha profetizado lá no livro de Isaías. Então, quando você estuda a palavra do Senhor, quando você vai meditando na palavra, então tá. Nós também temos uma referência bíblica que está em Gênesis 49:10. Só para poder a gente concluir a questão que o Senhor prepara o caminho, olha, então tá em Gênesis 49. 49:10. É uma referência bíblica pra gente. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, aqui na minha tá falando assim: o centro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e ele se congregarão aos povos, né? Então, o que João Batista aqui tá fazendo? João Batista, ele atraiu as pessoas para aquele deserto, para poder falar, para poder pregar a palavra do Senhor, né? Então, aquelas pessoas ali, quando elas estavam sendo atraídas para o deserto, eram pessoas que não conheciam, mas elas tinham desejo no coração. Então, elas foram para o deserto para poder ouvir, né, o que João Batista estava ali pregando, né? A palavra igual fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? E o que nós hoje estamos fazendo aqui? Nós estamos falando do amor de Jesus, né? Nós estamos falando da palavra, porque a palavra do Senhor fala assim: todo aquele, né, que se arrepender, né, dos seus pecados e andar no caminho do Senhor, ele será salvo. Então, o primeiro passo, nós precisamos se arrepender, né? Para a gente fechar e concluir a primeira lição, né? A gente falou do caminho, nós também falamos que o Senhor prepara a gente, né, para poder enviar para o caminho. E a segunda lição que nós vamos aprender está no versículo 4. Não importa o lugar, né? No versículo 4 vai nos falar. A senhora quer ler? Bom. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha, apareceu João Batista no deserto,
né? A palavra não está falando que João Batista apareceu no templo em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém. Então a palavra está falando que ele apareceu, né? Fala, apareceu João Batista no deserto. Então, o deserto não foi um impedimento para ele poder pregar a palavra do Senhor. E nos dias de hoje, quantas vezes nós colocamos impedimento para poder falar, né? Não vou falar no meu trabalho. No meu trabalho eu não posso falar de Jesus. Eu não posso falar de Jesus no meu trabalho, porque lá não tem pessoas evangélicas, e as pessoas, às vezes, meu patrão não é evangélico, eu não posso falar. Eu não tô na escola. Não, eu tenho vergonha, eu não vou falar de Jesus na escola. Hoje o Senhor, Ele está falando para nós que não importa. João Batista, ele pregou e falou do amor de Jesus para aquelas pessoas no deserto. E o que importa é você falar de Jesus. O que importa é você levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Quantas pessoas hoje que precisam ouvir a palavra do Senhor, né? Às vezes a gente chega na pessoa, dá um conselho e fala tanta coisa. Vamos aconselhar, mas vamos focar na palavra do Senhor. A gente não tá falando que é errado aconselhar. Igual, vamos pegar um exemplo que muita pessoa aconselha, né? Pelo que eu penso. Depressão. A pessoa vira e fala com você que tá com depressão, que tá com vontade de se suicidar. Você vai falar, não pensa nisso não. Vive sua vida. Não tá errado, você tá fazendo certo. Só que além de você falar isso, fala, olha, pensa num Deus que te ama. Ele deu a vida dele por ti. Fala além. Entendeu? Não vamos ficar com vergonha, até porque se você ter vergonha de Jesus aqui na terra, quando ele voltar, ele vai ter vergonha de você. A Bíblia fala claramente isso. Então vamos mudar os nossos atos a partir de hoje. Então aqui nós vamos aprender que, né, apareceu João Batista no deserto. Então nós vamos aprender que não importa o lugar, o importante é falar do amor de Jesus. E outra coisa que é muito interessante nesse versículo, que fala, e pregando o batismo de arrependimento. Sabe, eu fico às vezes pensando assim, às vezes a gente chega e fala tanta coisa, mas ele pregava o batismo do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Não tem como servir o Senhor se nós não arrependermos dos nossos pecados. Ninguém aqui está falando que a gente não erra, que a gente não comete pecados, né? Mas nós precisamos arrepender dos nossos pecados diante do Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Isso é muito importante. Eu estava vendo uma pregação esses dias para trás de uma pastora e ela falou algo muito interessante. Que às vezes nós não confessamos os nossos pecados, né, para as pessoas. Tá tudo bem, hoje em dia a gente sabe que tá bem complicado a gente às vezes chegar e se abrir para uma pessoa, mas a gente sabe também que na igreja ainda há muitas pessoas que realmente servem o Senhor e são pessoas de confiança. Todos nós temos uma pessoa de confiança que a gente pode chegar e abrir o nosso coração e confessar os nossos pecados. Irmãos, isso é muito importante. Muito importante. Confessarmos os nossos pecados. Entendeu? E aí essa pastora falou algo que eu achei muito interessante. Às vezes a gente fala assim que é o suficiente nós confessarmos os nossos pecados. Aí às vezes a gente chega e confessa. Nós temos que confessar. Mas aí eu parei para pensar igual ela falou. O que nós fazemos que é segredo para Deus? Ele, por um acaso, não sabe o que nós estamos fazendo de errado? Porque o Senhor tudo vê. O Senhor sabe de todas as coisas. Antes mesmo da gente fazer algo, o Senhor já viu. O Senhor já sabe que nós ia fazer. Então, quando a palavra está falando confessarmos os pecados uns aos outros, Jesus está falando que nós temos que chegar assim no irmão e
confessar, a palavra de Deus fala assim que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então a gente tem que meditar nas escrituras, na palavra do Senhor e ter o entendimento e o discernimento da palavra. Então, igual ela estava falando, às vezes a gente comete algo na nossa vida e não tem passado para pecado, entendeu? Às vezes um pecado que você cometeu ele há 20 anos atrás, ele continua, é como se você, no mundo espiritual, é como se você tivesse acabado de cometer aquele pecado. E às vezes a gente passa por algum processo na nossa vida e nós não entendemos. E talvez seja porque nós não se arrependeu verdadeiramente, né? Às vezes nós pode até estar na presença do Senhor, pode até estar indo servir o Senhor, mas nós acabamos acumulando aquele pecado ali. E algo interessante, às vezes, quando a gente está com pressa, às vezes é a mesma coisa de você pegar e varrer a casa e jogar o lixo debaixo do tapete. Então, quando você faz isso, o que vai acontecer? Geralmente, da próxima vez que você for arrumar a casa, se tinha pouco lixo, vai ter muito lixo, porque você acumulou. Então, o pecado, ele funciona mais ou menos assim. Então, nós precisamos colocar isso no nosso coração e nós precisamos confessar o nosso pecado, né? Arrepender, porque o primeiro passo é isso, arrepender e não praticar mais, né? Esse é o primeiro passo. Então, assim, João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento, né? Às vezes as pessoas, porque eu acredito, é importante o batismo do arrependimento, porque quando nós somos batizados ali, passa, né, o batismo ali pelas águas, geralmente você está mostrando, né, para as pessoas, né, a população, que você está sendo batizado. Mas o que adianta eu passar pelo batismo das águas se eu não passei pelo batismo do arrependimento? Se eu tô ali sendo batizado sem realmente passar por uma conversão verdadeira, né? Chegar. E é isso que acontece. Às vezes a gente chega diante de Deus, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, perdoa porque eu fiz aquilo outro, perdoa. E o Senhor perdoa. Só que nós precisamos entender que isso é bom pra gente, mas o mais importante é nós passarmos pelo batismo do arrependimento, né? Nos confessar uns aos outros, para que isso seja desligado no mundo espiritual. Irmãos, isso é muito importante nós fazer na nossa vida. E a terceira lição que nós vamos aprender com João Batista está no versículo 5 e vai nos falar, a lição que nós vamos aprender é reconhecer a voz de Deus, né? E ter atitude. Isso é importante. Olha, no versículo 5 vai falar assim: e toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Então, olha que importância. Eu até circulei aqui. Iam ter com ele. As pessoas iam ter com João Batista. O que nós aprendemos? Que nós temos que ter atitude, entendeu? Nós precisamos. Não é o suficiente. Eu quero servir a Cristo. Eu tenho tanta vontade de ir na igreja. Tá. Você tem vontade, mas você precisa ter atitude. Aqui, essas pessoas aqui ensinam para nós, eles iam ter com ele. Não foi João Batista que veio ter com eles. Eles iam. Então, a gente precisa tomar uma atitude, ter o primeiro passo de ir, né? De buscar a nossa salvação, de poder ir, né? Para poder, não tem como a gente às vezes só ficar na vontade. Nós temos um exemplo também, nós podemos pegar um exemplo também. Vamos pegar nos dias de hoje. A questão de dar o primeiro passo. Exemplo. Nossa, eu achei que ia cair. Sentados aqui, tá bem vamos pegar um exemplo bem comum. O emprego. Ninguém
conseguir um emprego sem antes fazer currículo. Ou seja, você tem que ir lá fazer o currículo, dar o primeiro passo. Verdade. Entendeu? E outro exemplo que nós também temos na palavra do Senhor, né? Quando a mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher já tinha passado por vários médicos, aquela mulher já tinha passado, né, por várias situações. E o que ela fez? Ela ficou sabendo que Jesus estava passando ali, ela teve uma atitude. Ela foi até Jesus. Ela não ficou esperando lá, ela foi, né? E a fé daquela mulher era tão grande que ela falou assim, que se ela apenas tocasse na orla, se ela tocasse na pontinha do vestido de Jesus, ela ia ser curada. Então, irmãos, é algo assim, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, eu falei, outro dia eu estava estudando a palavra e eu comecei a estudar, e na hora que eu estava lendo os versículos, me deu uma vontade de chorar, porque é muito gostoso, você imagina, a gente começa a imaginar. Eu falei com Camila assim, que hoje, quando o Senhor colocou essa palavra de manhã no meu coração, eu podia ver João Batista no deserto pregando. Eu pude ver João Batista ali, sabe? Falando da palavra, como que é impactante no coração da gente. E eu virava para lá, virava para cá e a palavra continuava. Então, assim, é muito gostoso quando nós nos entregamos na presença do Senhor e abrimos o nosso coração e deixamos Ele fazer. Não é nós, é Ele fazer. E aí eu lembro que na hora que eu levantei, eu fiquei pensando assim, mas nossa Senhor, mas eu preparei uma palavra. E aí veio no meu coração assim, então, você preparou uma palavra de você, mas agora eu tô colocando essa no seu coração. E não é o que eu quero, é o que Ele quer. Entendeu? E essa palavra, antes dela fazer efeito em vocês, ela com certeza fez efeito em mim, porque eu também preciso. Eu preciso também alimentar o meu espírito. Então, assim, é muito gostoso. Então, e aqui exemplo, a gente pode pegar outro exemplo agora. Na verdade, mãe tava falando, aí eu lembrei. A gente pode pegar o exemplo também de ter atitude. Ter atitude e não ter medo do resultado. Igual, um dos meus devocionais que eu faço um devocional de livro e tal, e eles me deram o exemplo dos 5 talentos, quando Jesus distribuiu os talentos, dois, vamos dizer, colocaram lá no banco lá, e o outro não, o outro guardou. Aí falaram lá, ou seja, qual é o exemplo que a gente pode dar? Os que depositaram lá no banco não teve medo de perder, não teve medo de ter atitude. Agora, o outro não, ou seja, o medo nos atrapalha com a nossa caminhada. Sim. Ele não teve medo, os dois lá não teve medo. Entendeu? Então a gente tem que ter atitude e não ter medo do resultado. Os outros dois que receberam os talentos, de qualquer forma, Jesus deu para os 3. Receberam os talentos, mas eles não tiveram medo e depositaram lá no banco. Um já teve medo e guardou para si. Ou seja, nós temos que ter atitude, mas também a gente não pode ter medo do resultado. Então, nós temos que dar o primeiro passo. Sim. Então aqui a gente aprendeu que iam a ter com ele, né? Então aquelas pessoas iam a ter João Batista. Elas davam o primeiro passo. E olha que interessante, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão. E eu lendo aqui, e aí veio na minha mente, todo aquele que for batizado será salvo. Irmãos, isso é muito importante. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então não tem como nós sermos salvos se nós não formos batizados. Nós precisamos passar pelo batismo, né? E qual batismo? Primeiro nós precisamos passar pelo batismo do arrependimento. Primeiro eu tenho que ter vontade, eu tenho que querer. Eu tenho que querer estar com Jesus, eu tenho que querer ir até Ele, né? A palavra fala, eis a tua porta e bate. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai cear conosco. Mas nós precisamos abrir a porta.
Não tem como o Senhor entrar se nós não damos essa legalidade para ele, se nós não estamos deixando ele entrar. De abrir a porta. Então isso é muito... E olha, irmãos, é aquilo que eu falei. E confessando os seus pecados, que é o que eu falei antes. E confessando os seus pecados. Entendeu? Então, aquelas pessoas confessavam os pecados para quem? Para João Batista. Entendeu? Isso é importante. Tá, nós pensamos assim, mas hoje em dia as pessoas, você vai... Ô, irmãos, a palavra que está nos ensinando, não é eu, é a palavra do Senhor. Eu pude viver isso na minha vida, a importância de confessarmos os nossos pecados. E eu não estou falando de algo de quando eu aceitei Jesus, levantei a minha mão, aceitei Jesus, não. Eu estou falando de algo que veio acontecer comigo agora há pouco tempo. Eu orando no meu quarto, e eu orava e eu falava com o Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor, revela para mim, porque eu não aceito essa forma, eu não aceito o que está acontecendo. E o Espírito Santo veio ministrar no meu coração, irmão, sabe o que eu fiz? Eu vim entender a palavra do Senhor. E assim, e Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala através de um celular, Ele fala através de qualquer coisa, Deus não precisa. O Senhor, quando Ele quer falar, Ele usa quem Ele quer, Ele usa uma mula. Por que nós estamos tão surpresos com a maneira que o Senhor fala? Nós não temos que ficar surpresos. Quando Ele quer falar com os seus filhos, Ele fala. Então, assim, e eu assistindo uma pregação na internet, às vezes a gente vai na igreja e pensa assim, Deus, usa o pastor para falar comigo hoje? Deus usa, Ele usa. Usa um irmão para falar comigo? Deus usa, Ele usa. Mas nós temos que estar sensível para ouvir a voz do Senhor a todo tempo, porque o Senhor fala a todo tempo. Quando você abre a Bíblia, Ele está falando com você. Mas nós temos que ser sensível para ouvir Ele falar conosco. Então, nós temos que dar lugar para Ele falar. Às vezes a gente quer que o Senhor fala, mas nós não abrimos o ouvido, não deixamos as escamas cair para ouvir o Senhor falar. Então, assim, é muito importante nós confessarmos os nossos pecados. Sabe? Talvez seja uma coisa mínima, uma bobeira, que às vezes você pensa assim, isso nem faz. Mas no mundo espiritual faz. Né? A palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não está brincando de ser diabo. E outra coisa que eu falo a verdade, irmãos. O diabo não está preocupado com quem está no mundo. O diabo não está preocupado com as pessoas que estão lá fora. Entendeu? Ele simplesmente quer... Ele veio para matar, roubar e destruir, é quem está na presença do Senhor, é quem está na igreja, é quem está buscando, é quem está orando, é quem tá ali fazendo a obra do Senhor. São esses que o diabo odeia. Porque Lúcifer, na palavra, fala que ele foi orgulhoso, ele queria o lugar de Deus. Então, só de nós estarmos na presença do Senhor, ele já fica furioso. Então, nós temos que colocar, e às vezes uma mínima coisa, uma coisinha boba, sabe? E nós ficamos agarrados naquilo. Então nós temos que orar e colocar nossa vida todos os dias na presença do Senhor e pedir Ele para Ele abrir os nossos olhos espirituais. E não, a Bíblia fala assim, a palavra fala que nós não devemos conformar com este mundo. E não devemos mesmo, nós somos cristãos. Não é olhar a nossa volta, sabe? Olhar a nossa volta e não conformar com, às vezes, a forma que tá. E, às vezes, a gente olha assim e fala da nossa casa. Mas também nós precisamos olhar, né? Ajudar um ao outro. Isso é muito importante também na nossa vida. Mas somos um só, somos uma igreja em Cristo, que o Senhor é a cabeça. Mas nós temos que estar preparados para ajudar o próximo, né? E primeiro, se nós não tivermos focado na próxima. E então, assim, a palavra do Senhor, ela é muito, muito maravilhosa. E tudo que nós queremos saber tá aqui, tá na Bíblia. É só ler. É só ler a Bíblia. No versículo, agora, nós falamos da terceira lição, né? Que é reconhecer a voz de Deus, ter atitude, né?
reconhecer quando o Senhor está falando, ter a atitude de ir até Ele, né? Confessar os nossos pecados. Agora, a quarta lição, nós vamos aprender no versículo 6. Né? Nós vamos aprender sobre a aparência. Né? A aparência não importa para Deus. Então, no versículo 6, e João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre. Quando nós lemos este versículo, né? E João andava vestido de pelo de camelo. Aqui podemos ver que João Batista era simples, ou seja, podemos pegar um exemplo na Bíblia também, qual? Da pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa do anfitrião Simão. Por quê? Que exemplo? Quando a mulher se ajoelhou e teve aquele ato de reverência, os anfitriões julgaram ela pela aparência. Por quê? Pela fama que ela tinha. A Bíblia não relata que ela era prostituta. Só que aí eles olhavam a aparência pela fama que ela tinha, certo? Só que aí Jesus não. Jesus focou no gesto que ela fez, na humildade dela. Ou seja, Jesus não quer uma pessoa bonita, Jesus não quer uma pessoa bem vestida, porque até do que adianta ter aparência? Do que adianta ser bem estudado? Do que adianta ser bem instruído? Fazer curso de teologia. Não, a gente não está falando que certo. A gente não tem que olhar isso. Principalmente igual a estudar, ter conhecimento. A palavra de Deus nos ensina que se nós queremos mais de Deus, nós temos que ter a profundidade. Nós temos que aprofundar na palavra do Senhor. Sim. Né? Só que, continuando, não precisa ter nada disso. Só que o foco principal é se tiver a presença. Sim. Entendeu? Podemos pegar também outro exemplo. Davi. Não sei se é Davi mesmo, gente. Eu tava até conferindo aqui na Bíblia. Mas Davi. Não, mas foi Davi mesmo. O rei o Davi. Era foi o menor Davi, da casa. Foi Davi. Quando o Saul, eu acho, foi ungir lá que Deus tinha mandado. Eu vou focar direitinho, depois eu gravo um story aqui falando. Saul foi lá, né, ungiu o rei e apareceu de formosa aparência, de aparência formosa. E aí Saul achou, esse aqui, né, ele é bem vestido, ele é forte, ele é bonito. Quem não acharia que fosse ele? Pois aí vem Deus e fala, não é ele. Aí o que podemos pegar nesse exemplo? Deus não quer saber se você é bonito ou feio. Ele quer saber se você quer sentir a presença dele. Até porque Jesus não vai obrigar ninguém. Entendeu? Ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. E o que Calma aí. Ele foi fazer um Davi. Até porque Davi, né, era um menino simples. Davi pastoreava as ovelhas. Então Jesus quer você simples. Jesus quer aquela pessoa simples que está disposta a pregar o evangelho e quer sentir a presença dele. Sim, sabe, esse versículo também vem nos revelar que às vezes, né, a gente está tão focado, eu fico pensando e observando, às vezes a gente tá ali, aí a gente vê uma pregação, né, eu não tô falando que é errado, que eu também vejo, às vezes a gente foca, aí você vai ver uma pregação da Gabriela Lopes, Camila Barros, você vai vendo, né, as pregações desses pastores que já são mais famosos nas redes sociais, que tem nome tal, tá ali bem, tá, mas e aí a gente foca nisso, e o que nós estamos aprendendo, né, com João Batista? João andava vestido de pelos e camelos, então, mas ele era cheio, entendeu? Às vezes você olha, às vezes a gente tem que, sabe o que a gente tem que olhar? Nós não temos que olhar para a aparência das pessoas que estão atrás, nós temos que olhar qual é a vida da pessoa, se a pessoa tem vida com Deus, tem testemunho, é uma pessoa que
tá falando a verdade, porque a palavra de Deus fala que nós iríamos conhecer. Não precisa, às vezes a pessoa ali está estudando, até fala bonito, mas nós temos que entender que não é falar bonito, não é estar bem vestido, é ser cheio da presença. É falar aquilo que Deus quer que você fala. É ser obediente à palavra do Senhor. Às vezes, o que adianta a gente falar de nós mesmos? Igual no início eu falei com os irmãos, eu preparei uma palavra, mas o Senhor de manhã colocou outra no meu coração. Não é de mim, é dele, né? Também nós temos o exemplo do profeta lá, quando ele foi profetizar nos ossos secos, né? E ali Deus falou para ele foi repetindo as palavras. Quando ele perguntou, pode esses ossos ter vida? Ele falou, tu sabes. Não tem a ver com nós não temos que ficar focado. Às vezes a gente acha assim, eu vou em tal igreja que Deus vai falar comigo. Não, irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E é do jeito dele, não é do nosso jeito não, é do jeito dele. E às vezes aquela pessoa que você tá ali menosprezando, talvez aquela pessoa que você não tá dando nada por ela ou por ele, talvez é ali na casa do Senhor mesmo, Deus está usando aquela irmãzinha que não sabe falar, não sabe cantar, mas é ela que Deus está usando para falar com você, é ela que Deus quer usar para liberar a sua bênção. E às vezes a gente está querendo ouvir pastor que já é famoso, às vezes a gente está querendo fã, e não falando para nós, eu quero usar aquele. Eu usando essa palavra com Camila, eu falei, a gente precisa estudar sobre a vida de Jesus. Não estou falando que nada disso é importante, porque outro dia eu estava fazendo um estudo sobre a Bíblia, e tem o pastor que eu acompanho ele, que dá aula sobre pregação, e ele falou, você quer ter profundidade com Deus, mas você está com medo de entrar no fundo? Você quer tirar água da caixa? Ou você quer ir? Porque quanto mais fundo você vai, quanto mais profundidade você tem com Deus, mais revelação Ele tem para você. Mas como que nós queremos ter conhecimento do Senhor se nós não queremos estudar a palavra de Deus? Se nós não termos tempo de meditar na palavra do Senhor? A gente tem que falar um pouco mais rápido, porque senão as horas passam e o Instagram, ele tem horário. Mas aconteceu um tempo atrás, e eu achei muito interessante, esse pastor que eu faço as aulas com ele estava falando. E assim, foi tão interessante que ele começou a falar umas palavras e justamente surgiu sobre quantas vezes, né, a questão de Pedro negar Jesus e tal. E eu falei com a Camila, ela colocou no grupo deles, dos jovens de louvor, e isso foi muito bom, porque eles interagiram ali e começaram a falar. E assim, eu vendo aquilo, foi tão gostoso, e aí eu parei pra pensar, e aí um falava uma coisa e o outro tal, e aí eu meditava, eu falava assim, gente, é verdade. Trazendo para dentro do meu estudo que eu estava fazendo, eu falei assim, gente, é verdade. E isso surgiu uma curiosidade. Eu falei, não, mas eu quero saber. Porque cada um irmão falou uma coisa que é verdade, que é bíblico. E eu falei assim, não, mas realmente está na Bíblia. Cada um teve um discernimento. Eu falei assim, não. E surgiu aquela curiosidade em mim. Eu fui para a Bíblia, irmãos. Eu deixei o arroz queimar. Eu confesso que eu deixei meu arroz queimar. Mas eu fiquei no quarto e eu fiquei pesquisando a Bíblia. E eu li um livro e eu li o outro. E eu li os 4 livros. Eu li Mateus, eu li João, eu li Marcos. E depois eu até falei com o pastor Cristiano. Eu falei assim. A igreja pegou mais a reverência de. E aí eu falei com o pastor, como que é maravilhoso e que delícia. Por quê? Todos os livros, o importante é você chegar na conclusão que todos os livros estão certos. Mas o que é importante a gente entender? Que cada um escreveu para uma pessoa. Cada um estava escrevendo para uma língua. Então, assim, cada um aprofundou mais. Sabe? E o que eu quero falar? É sobre isso, a gente aprofundar na palavra do Senhor, por exemplo. E eu comecei a pesquisar e fui ver que a questão não era um galo naquela época, era uma trombeta. E naquela época, o costume deles, aquela trombeta tinha a mesma coisa de um canto de galo.
Então, assim, são coisas que nós temos que aprofundar na palavra do Senhor. E aí, alguns estudos vai falar que naquela época não era permitido criar galo dentro de Jerusalém, porque a cidade era santa e era mais... Olha, uma coisinha vai puxando a outra. Então, assim, talvez no livro de Mateus não teve a profundidade. No outro livro não aprofundou, mas Marcos ali aprofundou mais. Em João aprofundou. Então, é questão de quê? De eu estudar a palavra do Senhor para mim ter conhecimento dela. E quando você estuda e você começa, uma coisa liga a outra. Todos os livros estão certos e o Espírito Santo está agindo. Então, assim, isso é a gente querer ter profundidade, da gente querer aprender da palavra do Senhor, né? Então, assim, no versículo 6, então a aparência não importa. O importante é você estudar. O importante é você... meditar na palavra de Deus, né? Não é, por exemplo, às vezes a gente fica, eu vou na igreja hoje, como? Você tem que arrumar? Tem sim, você tem que ser, porque ninguém também merece a pessoa ir todo desarrumado para a casa do Senhor. Mas a gente não tem que ficar focando nessas coisinhas, não. A gente tem que focar em buscar a presença do Espírito Santo. Nós temos que focar de ir na casa do Senhor para adorar Ele e agradecer Ele, né? E muitas vezes, e outra coisa, nós vamos na casa do Senhor para buscar, sim, mas nós temos que aprender uma coisa também muito importante, que a casa do Senhor é como se nós fosse o celular e a casa do Senhor fosse a tomada. Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos para carregar a bateria, né? A gente tem que parar um pouco e às vezes a gente vai na casa de Deus só para pedir. Por exemplo, hoje de manhã eu estava ouvindo uma pregação e a irmã falou algo que nós chegamos no culto e falamos que a casa é sua, que a glória ali é de Deus e glorificar, mas nós damos lugar? Nós realmente nós convidamos Ele, mas quantas glória a Deus nós damos dentro da igreja, né? Nós estamos ali para adorar o nome do Senhor, eu vim para te adorar. Mas ficamos calados dentro da casa do Senhor. Tudo bem, tem pessoas que têm vergonha, mas é um momento de nós adorarmos, é um momento que nós tiramos de irmos para a casa do Senhor para adorar Ele. Até porque essa questão da vergonha não podia ter. Não tô falando que é errado, até porque eu também tenho muita vergonha, entendeu? Só que Deus precisa trabalhar nisso em nós, até porque... Como é pra Deus, a gente não precisa ter vergonha, a gente tem que ter na consciência, não, velho. Eu não tô fazendo isso pros homens e nem pra satisfazer o nosso ego. Tô fazendo isso pra satisfazer o nosso espírito. Oh, irmãos, e algo que eu não posso deixar de falar, que um exemplo bíblico pra nós também sobre, ainda falando, né, a aparência não importa pra Deus... Algo muito interessante que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58, que vai nos falar assim: E chegando à sua pátria, ensinava ao sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, isso é muito importante, porque às vezes nós nós vamos na nossa igreja e às vezes nós não damos honra ao nosso pastor, nós não damos honra aos profetas que tem na casa do Senhor, no nosso ministério, e nós queremos que venham outros pastores. Não, Deus usa também, nós temos que aprender a isso, nós estamos ensinando. Sabe? Por exemplo, às vezes a gente chegar numa igreja e falar assim, pastor, vou convidar tal fulano e vir, a igreja enche, principalmente se for famoso, nós não estamos dando honra. E aqui, irmãos, meditando essa palavra, Jesus, ele não fez muitos milagres ali na cidade dele, ali
Porque a incredulidade daquele povo era muito grande, eles eram muito incrédulos, porque eles não viam Jesus como o Salvador, como quem ia salvar o mundo. Eles viam Jesus simplesmente o filho do carpinteiro. E às vezes, quantas vezes às vezes nós estamos na casa do Senhor, ou às vezes até mesmo um irmão, né, do nosso ministério, da nossa igreja, ganha uma oportunidade, às vezes a gente ou vai conversar ou não dá crédito, canta muito ruim, fala muito ruim. Nós não estamos dando crédito, irmãos. Nós temos que olhar. Às vezes a Isso gente é muito foca importante. tanto na voz da pessoa e não foca na letra do hino e não sente o Espírito Santo. Sim, e às vezes a gente precisa focar. E é o que eu falei antes. E Deus às vezes está querendo usar exatamente aquele ali, que fala tudo errado. Deus está usando aquele irmãozinho para falar com você, mas você está tão focado em quem é a pessoa, de onde a pessoa veio, quem é fulano, que você não escuta a voz do Senhor. Então, que nós temos que entrar na casa do Senhor e fazer o que está na palavra, né? Quando Deus falou com Moisés, tira a sandália, porque a terra que você pisa é santa. Né? Nós temos que ter decência e ordem de entrar na casa do Senhor. É só um templo mesmo, é só uma casa. Mas quando você entra ali, no mundo espiritual, representa algo muito importante para Deus. Porque quando nós estamos reunidos ali, e todos em um só pensamento, a glória do Senhor, ela desce. Então já não é mais um templo vazio, é um templo onde tem almas. É um templo ali onde tem pessoas que estão buscando a presença do Senhor, está consagrando aquele lugar ao Senhor. Então isso é muito importante. Nós temos que guardar os nossos pés ao entrar na casa do Senhor. Não entrar de qualquer maneira, né? E buscar a presença dele. Na verdade, nós já temos que sair de casa com a presença do Senhor. E quando nós chegarmos na igreja, nós vamos simplesmente cultuar ele, aquilo que nós estamos vivendo na nossa casa e no nosso dia a dia. Porque isso é que é importante. E agora a quinta lição que nós vamos aprender, irmãos, está no versículo 7. Não se vangloria e não roubar o lugar de Cristo, né? Então, nós vamos estar falando no versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Aqui já podemos ser diretos já, nem tenho muito o que falar aqui. Aqui tá falando sobre o quê? Sobre se orgulhar-se com o que a gente faz, se gloriar com as nossas obras, até porque aquilo que a gente está fazendo não é para nós, esse projeto das lives. Não é pra gente, sim, pra evangelizar pra vocês, porque através das redes sociais vocês conhecerem Deus, a palavra de Deus. É igual, Camila, mas qual exemplo você daria pra gente, com base bíblica, sobre o orgulho? Lúcifer teve o orgulho. Que orgulho? Querer ser maior do que Deus. Irmãos, isso é perda de tempo. Sinceramente, aquelas pessoas que colocam Deus contra a parede. Ou você faz isso, ou eu não vou na igreja mais. Perda de tempo. Entendeu? Não adianta fazer isso. A gente não pode se orgulhar-se. Entendeu? A gente tem que parar com o orgulho. Sim, e o que a gente aprende aqui nesse versículo, né? Que João, quando ele viu aquela multidão toda ali no deserto, ele não se gloriou, ele falou, após mim vem. Então ele estava se diminuindo, né? Para que a glória do Senhor, então ele estava exaltando Deus, ele estava exaltando Jesus, aquele que ia vir, né? Então, se Deus, olha, o Senhor, ele nos usa, para cada um ele deu um dom. Se você tem o dom de profetizar, profetiza. Se você tem o dom de falar da palavra, fala. Se você tem o dom de louvar, louva o Senhor. Mas quantas vezes é muito triste, às vezes a gente vê pessoas que têm aquele dom e faz muito bem, mas olha lá, você viu, olha, às vezes prega a palavra do Senhor, quando desce do púlpito, fala assim, nossa, você viu como que eu preguei bem? Nossa, eu preguei muito bem hoje.
Não, Minha entendeu? mãe falou A gente de tem que pregar dom. para honra e glória do Senhor. Minha mãe falou de dom e muitas vezes quando a gente tem o dom, a gente não usa ele para as situações certas, igual os cantores sertanejos. Eles têm uma voz maravilhosa, vocês vão concordar comigo, eles têm uma voz, o timbre deles é bom. Só que aí o que? Eles não fazem isso para Deus, até porque a pessoa já nasce com o dom de cantar. O dom é uma coisa sobrenatural. Entendeu? A gente tem que ter consciência e saber usar o dom que ele nos deu. Sim, a gente não tem que pegar aquilo que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor deu pra gente e se gloriar para nós, para benefício nosso. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Se você prega bem, que você fala tudo é para honra e glória do Senhor. Se você tem um dom de cantar e você louva bem, que seja para glorificar o nome do Senhor, porque nós não temos que roubar. E outra, o próprio Senhor Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém, né? Então assim, ele nos capacita e dá o dom para nós, mas para que o nome dele seja glorificado. Até porque, né? Surgem muitas igual. Ele nos abençoa com um emprego. A gente coloca o nosso coração no emprego. Isso não pode, porque quem deu foi Deus. Então a gente não pode colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Se Deus te deu o dom de ensino, ensina com amor, sabe? Mas para glorificar o nome do Senhor, não se sente glorioso em fazer, porque tudo é para honra e glória dele. Então assim, a gente pode aprender várias lições com João Batista, né? Essas são as lições que a gente tirou para aprender. Então, Quais são elas? Não importa o lugar. Deixa eu ver aqui. A primeira lição, a primeira lição, o Senhor, ele prepara. Primeiro Deus vai preparar a pessoa, ele prepara o caminho e ele vai preparar alguém para falar. A segunda lição, não importa o lugar, independentemente do lugar, clame, fale o nome do Senhor Jesus. A terceira lição, reconhecer a voz de Deus e ter atitude, reconhecer quando o Senhor está falando e ter atitude de ir até Ele, ter atitude de ir, de buscar a presença do Senhor, né? Confessar os nossos pecados é muito importante também. E não ter medo do resultado. A quarta lição, né? A aparência não importa. Não vamos ficar preocupados com a aparência, mas vamos ser cheios do Espírito Santo. E vamos né? olhar o interior da pessoa. E vamos dar crédito, vamos entender quando o Senhor está falando e vamos dar mais importância para os profetas que Deus usa na nossa própria pátria, né? Na nossa própria igreja. Porque às vezes a pessoa tá ali, então vamos dar crédito, né? E vamos entender que o Senhor tá usando aquela pessoa para falar com nós. Isso é que é importante, né? E a quinta lição, não se vangloriar, né? Não roubar. Então, que tudo que nós possamos vir fazer para honra e glória do Senhor e entender que não é nós que faz, é Ele que faz, é da vontade dele. A palavra fala assim, que às vezes a gente chega e prega para uma pessoa e fala do amor de Jesus para aquela pessoa, a palavra nunca volta vazia, mas não é no muito falar, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Irmãos, eu falo isso, eu tenho uma experiência. Eu já ganhei um casal para Jesus. Não foi para mim, foi para Jesus. Mas antes de eu ganhar esse casal, antes de eu falar da palavra deles, eu passei uma lição muito importante. Todas as vezes que eu preparava, todas as vezes que eu ouvia eles, eu ia falar de Jesus, eles falavam, a chata, levem. Nossa, Sandra, você é insuportável. Mas era todas as vezes que eu ia falar. Mas o dia que o Senhor falou assim, hoje, eu escolhi esse dia para você falar. Hoje eu tô no negócio e hoje vai dar certo. Aquele casal ouviu eu falar, irmãos, e foi lindo, porque nesse dia a luz na cidade acabou. Eles estavam subindo, eles passaram lá, até tomou um café comigo e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para eles. Mas aquele dia realmente eu não tinha nem preparado, nem tinha vindo. Eu vi eles e nem estava focada, mas foi aquele dia. Quando eu tirei o eu, aí então o que aconteceu? O Senhor entrou. Quando nós tirar o nosso eu,
quando nós tirar, né, o orgulho do nosso coração, de que nós sabe, de que nós de que nós faz, aí o Senhor Jesus vai entrar. E aí ele vai fazer, e vai ser lindo e maravilhoso, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, né? Então, nós precisamos tirar o nosso eu e deixar o Senhor trabalhar. Essa é a lição. Que diminua e que ele apareça. Sim, que nós viemos cada dia nos diminuir para que ele apareça através de nós. Amém. Então, que nós possamos dar lugar para o Senhor falar e que nós possamos não arrumar desculpa para falar da palavra do Senhor, né? Não colocar e que nós possamos ser cheios da presença do Espírito Santo, né? Porque o importante, irmãos, não é só andar com o Espírito Santo, o importante é ser cheio. Mas tudo isso nós temos que colocar nas mãos do Senhor, porque tudo é para Ele, tudo é dele e tudo é da maneira dele e do jeito que Ele quer. Amém? E a gente não sabe se vai dar tempo, mas a gente vai estar orando e vai louvar um louvor. Né? Não preparou, no não? No celular do Cristiano. Não baixou, não? Não, a gente abaixou no seu, uai. Quando a gente vai hora aqui, baixa aí, por favor. Eu esqueci, gente. A gente vai estar orando aqui e agradecendo o Senhor, mas se caso não tiver o playback, a gente canta no gogó mesmo, porque naquela época lá não o pessoal não né? tem, a gente acabou de pregar que não tem que ter impedimento, então não tem que ter, e tudo é para honra e glória do Senhor. Amém? Amém? A gente vai orar e aí se der, por causa do horário, né? Mas se der, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui. Nós entregamos, Senhor, essa live ao Senhor. Pai, mas também nós apresentamos o Senhor, cada um das pessoas que estão nesta live. Nós apresentamos o Senhor, cada um que entrou nesta live. Apresentamos também aqueles que vão assistir essa live, Senhor. E que esta palavra possa falar no coração deles. Que esta palavra, Senhor, possa vir trazer, Senhor Jesus, arrependimento. Possa vir trazer na vida deles, Senhor, um conforto, possa vir falar no coração deles, Senhor. Oh Jesus, nós não estamos aqui para fazer aquilo, Senhor, que nós queremos, mas nós estamos aqui para fazer aquilo que o Senhor quer. Pai, entregamos cada um dessas pessoas na presença do Senhor e cada um deles entregamos no teu altar, porque o Senhor conhece o coração de cada um e é o Senhor que sabe, Pai, os pensamentos que o Senhor cada um de nós, que nós possamos andar na sua presença, que nós possamos, Senhor Deus, ter mais de ti e menos de nós. Na presença do Senhor, que nós possamos guardar os nossos pés ao entrar na casa do Senhor, que nós possamos estar, Senhor, na sua presença de corpo e alma, que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ti, Pai. Senhor, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, todo orgulho, tira tudo aquilo, Senhor Deus, que não agrada o Senhor das nossas vidas, ensina-nos a andar na sua presença, ensina-nos a fazer aquilo que agrada o seu coração. Oh Pai, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Senhor Deus, eu coloco, Senhor, na presença do Senhor a minha família. Eu coloco na presença do Senhor cada um membro da minha família, Senhor, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Entregamos ao Senhor, Pai, porque tudo é para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Que o Senhor continua falando, que o Senhor continua, Pai, nos usando na presença do Senhor. Assim, Pai, eu louvo e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. A caixinha tá aqui. Cadê a Camila? Não vai ser esse não, Cristiano. Tô esperando a Camila pra gente poder estar louvando. Não, Camila, vai ser esse aqui mesmo. O Cristiano baixou o playback desse, mano. Melhor, então vai, Camila. Vamos lá. A gente vai cantar qual, mãe? Ligou, Cristiano? Nós vamos cantar esse mesmo ou a alma sair? O Cristiano vai conseguir cantar com a gente? Você vai conseguir cantar com a gente?
Uai. The Bluetooth device is ready to pair. Não, mas só tem que desligar o seu Bluetooth aqui, ó. Gente, calma aí, tá? Deu um probleminha aqui, rapidão. The Bluetooth device is connected successfully. Vamos, vamos. Os comerciais aqui. Só um minutinho. Você vai cantar? Vou me levantar e abrir a porta, esperar o meu amado chegar. E quando ele chegar, vou convidá-lo pra entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Isso é tudo que preciso. Isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa, entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Entre em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é o seu lugar. Amém. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigada a todos que compareceram à nossa live, gente. Obrigada pela presença de todos. Espero que os irmãos tenham gostado, né?
né? Ah, e a gente quer pedir também para quem puder se inscrever no nosso canal do YouTube. Por quê? A gente quer fazer as live lives lá. pelo YouTube, só que a gente Precisa precisa ter ter 50 50 inscritos para poder fazer. Então a gente pede, né? Quem puder estar nos ajudando a Vou evangelizar, colocar no link. quem puder estar também e se inscrevendo lá no nosso canal para ajudar, irmãos, vai ser Vou uma ver bênção, aqui se dá pra tá? colocar o link. Igual a gente falou, não é para nossa honra e nem para nossa glória, mas é para falar da palavra do Senhor. Então quem puder ir lá e se inscrever no canal, Ó, Jesus vai ficar feliz. coloquei o link aqui, tá bom? Não sei se vai dar, mas qualquer coisa eu coloco no story aqui depois, tá bom? Sim. Espero que vocês tenham gostado, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês, entendeu? E é isso, gente. Sábado tem mais. Lembrando vocês que quarta-feira lá no Facebook vai ter, então fiquem ligados aí, tá Isso bom? nos ajude a levar a palavra do Senhor, né? Porque a palavra fala Isso é pra que... encorajar vocês, que muita gente tá escondidinha aí, ó. Não Sim. usando suas redes sociais aí com vergonha. Vai, meu filho, vai com vergonha, porque é melhor você ter vergonha e fazendo os trem do que Jesus ter vergonha no seio. É, porque na verdade for pro todos inferno. nós fazemos, né? Porque quando você quando você tá aqui, então você ajuda a gente escrevendo no canal, ou você tá aqui assistindo, então o que acontece? Participando das Você lives com a está gente. participando, vocês também estão evangelizando, Sim. tá bom? Falando um versículo aqui nos comentários, colocando os nomes das pessoas, ou até mesmo da sua família, que a gente vai Sim, colocar em compartilha, oração. né? Vocês podem estar compartilhando também a live. Porque Então, tem assim, jeito de enviar no direct. sim, então vamos trabalhar para Jesus, amém? Boa Amém, noite. gente. Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus e obrigada a todos que compareceram. The Bluetooth Ai, que device susto. is ready to pair. Nossa.